O terceiro Fórum do Amanhã, que ocorreu no final de novembro de 2018, teve lugar em Tiradentes. Esse fórum foi uma ideia de 3 pessoas, da Cristina Nascimento, do Eduardo Janete e do Ralph não sei o quê, que é o ex-prefeito de Tiradentes, e a ideia era, a cada encontro, convidar pensadores que, de alguma maneira, pensam sobre o Brasil, ao lado de participantes, promotores culturais, empresários, inovadores, ativistas sociais. Então, gente bastante diferente, e o fórum é organizado em temas e é uma mesa redonda onde 4, digamos, pessoas falam a respeito de cada tema. Às vezes são 4 falas totalmente separadas, às vezes elas têm algo em comum. E vai demorar um tempo até que tome forma a meta, que é responder à pergunta: o que nos une enquanto brasileiros? Não o que nos divide, o que nos une e o que seria uma ideia de futuro digna de ser sonhada. E a abertura desse fórum tinha por tema qual seria o papel dos intelectuais na formação de um novo projeto de país. E lá estava o sociólogo italiano, que sempre prestigia, Domenico Di Masi, e os convidados Jorge Caldeira, autor da Riqueza, A História da Riqueza no Brasil, a editora da Autêntica, chamada Rejane Dias, o Eduardo Mui Laerte, que já participou de vários governos e que escreveu Brasil, o futuro que queremos, a editora da IAOMIN, que é IYA, acento, depois OMIN, chamada Ana de Oliveira, que editou 2 livros, um sobre a Tropicália e outro sobre Acabou Chorare, como 2 marcos, né, da cultura brasileira. Eu, autor do Espelho Índio, o Eduardo Rombauer, que escreveu O Vazio no Poder, e o Ricardo Carvalho, que escreveu Resistir é Preciso. Então, cada um falou alguma coisa sobre o papel dos intelectuais, e eu falei o seguinte: o pensamento brasileiro está sujo. Ele está contaminado por bactérias ideológicas, está contaminado por fantasias, por paranoias, por visões catastrofistas, por visões que separam uma parte da sociedade e outra. O pensamento às vezes não é pensamento, ele é um alarme, ou ele é uma divulgação ideológica, ou ele é uma doutrina, ou o que passa por pensamento, na verdade, é uma narrativa que distorce fatos, mas se encadeia para justificar as ações tomadas por um grupo que deteve o poder ou que quer legitimar uma luta pela retomada do poder ou deslegitimar o que foi. Isso não é pensamento, né? Isto é uma arma de combate. Pensamento é diferente do discurso de palanque, do discurso numa igreja, é diferente de pregação para convencer os. O pensamento é outra coisa. Quer dizer, o que é pensamento no sentido de reflexão sobre o Brasil? O pensamento limpo, e é preciso limpar porque ele ficou sujo, ele ficou opaco, ele ficou obscuro, ele acabou gerando divisões, ódios e uma grande confusão a respeito do que é e do que não é, eu digo.
Primeira coisa, é preciso limpar o pensamento. Isso seria uma tarefa de pessoas que pensam. A função do pensamento em todos os tempos, o pensamento que segue as regras do pensar, é escolher objetos de conhecimento ou de análise que sejam relevantes num certo momento da história e abordar esse objeto a partir dos fatos que se conectam a esse objeto ou a este tema. E a primeira coisa, os fatos têm que ser bem estabelecidos. Fato não é opinião. Não deve haver discordância básica sobre se a população do Brasil é 200 milhões ou 250 milhões. Há fatos que são precisos. Aconteceu isso ou não aconteceu? Não é se eu gosto, se eu não gosto, se eu acho que não deveria ter acontecido, e também não pode haver registros do fato que sejam contraditórios. Tem um problema. Então, em primeiro lugar, é preciso acertar o estabelecimento dos fatos, que na história se chama as fontes primárias, quando são fatos do passado e você tem registros, não são interpretações, são registros do fato. Então, é preciso zerar a máquina pensante, porque ela se desencaminhou, começar de novo com a escolha de temas relevantes, o estabelecimento dos fatos, e aí há um procedimento que é muito antigo, isso vem da filosofia grega, né? Há passos lógicos da não contradição, do não silogismo, do não sofisma. Não, silogismo sim, mas não o sofisma. Um silogismo só pode ter 3 termos. Isso está nos manuais de lógica, isso a gente aprende na faculdade. Como que você desenvolve um processo que deveria levar ao conhecimento. Então, nós estamos lidando com a cognição, e eu estou dizendo que a cognição ela está deturpada, ela está suja, não é uma boa cognição. E isso é muito sério, porque a cognição orienta um sonho, e ela orienta aqueles que vão atuar, né? Ela é um guia, ela é um guia que você segue a cognição do que ocorre num país, dependendo dos temas que a gente escolhe. A cognição não pode ter um viés. Então, o intelectual, ele não precisa ser neutro. Ele pode até ter uma posição, mas na hora de processar o conhecimento, ele tem que ter uma honestidade intelectual, que ele pode reconhecer fatos que vão inclusive contra a convicção dele. Porque ali ele não é o cidadão que tem uma posição como todo mundo deve ter. Ele é um intelectual que está processando o conhecimento. Então, ele tem que ter claro na consciência dele que se ele quer objetivamente conhecer fatos, ele tem que incluir e comentar e botar na reflexão dele até os fatos contrários ao que ele quer. Isso é possível e ele produz um conhecimento e depois ele diz, a coisa é assim, mas eu quero que seja diferente, ou eu não concordo com isso. Mas na hora da produção do conhecimento ele tem que... Isso é honestidade intelectual e é ter aprendido a pensar e é rigor. Quer dizer, aí não pode ter falcatrua, não pode ter armadilha, não pode ser uma coisa para se defender, ou para convencer, ou para enganar, ou para angariar voto. É incompatível. O conhecimento não é para angariar voto, isso é outra coisa. E misturou, diga. Tinha que filmar isso. E ficou tudo misturado. Então, o que se pensou nos últimos tempos no Brasil acabou gerando o quê? Acabou gerando uma hipnose coletiva, uma cisão na sociedade, porque pretensamente se refletiu de que a sociedade estava dividida em 2 campos. Isso foi construído por um pensamento contaminado, mas isso influenciou as pessoas que acreditaram. Então, o pensamento que é um pseudo bom pensamento,
ele faz um mal enorme. Porque tem gente que fica cega, fica hipnotizada, ou ela segue aquele pensamento como se fosse uma doutrina religiosa, como se fosse uma teologia. Teologia é uma coisa, reflexão sobre a realidade brasileira não é teologia. Então, um pensamento contaminado, ele gera atitudes de devotos perante uma fé religiosa ou uma teologia. Não uma tentativa de conhecer e explicar o real. Isso aconteceu, isso levou a polarizações, a batalhas políticas, ao falseamento de notícias, a ataques como se fosse metralhadora giratória atacando tudo. Então, a imprensa, que serve para divulgar pensamento, passou a ser vista como destruidora do sistema. Nada se salvou mais. Nem a universidade. Se não está de acordo, você ataca. O que é isso? Quer dizer, é um campo de antagonismo que pode se acirrar. O pensamento, ele existe para trazer luz, clareza, entendimento sobre o que acontece, para criar boa vontade, para criar uma evolução na sociedade, para propor meios de superar antagonismos e conflitos, impedir que eles se tornem extremos. O pensamento existe para tranquilizar, porque se conhece, porque se sabe o que ocorre. O pensamento existe para instrumentalizar a ação. O pensamento existe para criar esperança e harmonia. O pensamento é um aliado da vida, ele não é um aliado da morte. Ele é um aliado de Eros e não de Thanatos. Quando o pensamento desencarrilha, você tem uma coisa crescente que termina na discordância, na desavença, no conflito, na belicosidade, na guerra. A guerra é um produto de pensamento defeituoso, porque ele só projeta o outro, que passa a ser o inimigo. Toda a negatividade está projetada no outro, daí vem a vontade de destruir o outro. Quer dizer, a guerra é produto de uma deterioração do pensamento, basta ver o que aconteceu na Alemanha, que era o pensamento. Então, é preciso parar, puxar de volta esse pensamento que andou errante, trazer ele de volta para o lugar, limpar e dizer, vamos começar de novo, do zero, a pensar direito. Na história do pensamento, com o tempo, alguns pensamentos, eles ficam anacrônicos, eles ficam datados, e depois de um tempo ninguém mais liga, porque perdeu a novidade e a gente já não acredita naquele tipo de pensamento. Então, para fazer um resumo amadorístico, no Brasil dos últimos 100 e poucos anos, alguns pensadores produziram uma reflexão sobre o Brasil que continua ótima até hoje, porque ela produz um conhecimento de realidades que estão lá e aquela compreensão continua válida. Quer um exemplo? Euclides da Cunha nos Sertões. O que ele falou sobre a terra, sobre o homem e sobre o conflito para destruir Canudos é irretocável. Ele era um jornalista. O Estado de São Paulo contratou ele para ir lá. Ele foi como um jornalista ou um sociólogo, um antropólogo no campo. Ele observou, mas ele sabia observar. Ele não estava defendendo, não tinha direita e esquerda, não tinha nada. E Canudos era visto pela República como uma ameaça à República recém-nascida. Era um bando de gente devota de um pseudo-messias no Cafundó do sertão, que ameaça que era aquilo para a República.
que mandou lá um batalhão para matar todo mundo. E o Euclides da Cunha olhou isso e ele relatou isso. E ele relatou como era o nordestino, como era a agrura do sertão, por que sempre surgiam figuras messiânicas e por que os pobres desesperados seguiam. Tá perfeito o que ele fez lá. Alguns historiadores fazem a história do ponto de vista conservador, do ponto de vista das elites. Alguns historiadores começaram a fazer a história de outro ponto de vista. Os que eram muito extremos, nenhum nem outro não serve mais, porque a gente lê aquilo e vê que aquilo é tendencioso, é para justificar os interesses de uma parte da sociedade. Então, Oliveira Viana foi um historiador de tendência conservadora, então ele enxergava a sociedade brasileira pela ótica dos interessados na manutenção de status quo, por exemplo. O Joaquim Nabuco já refletia sobre o Brasil pelo prisma dos dominados, que eram os escravos, e por isso ele falava na abolição da escravatura. Ele dosou bem. Até hoje, se você ler o Joaquim Nabuco, você tem uma análise da estrutura da aristocracia agrária no Brasil e como ela não era capaz de ver que era melhor terminar o escravismo e trazer o trabalhador imigrante, porque se criava o trabalhador que consome, que é o começo do mercado interno. Agora, temos obras que um pouco delas continua vivo, ajuda a entender o Brasil, uma pequena parte não. Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. É uma grande obra, ela ajuda a entender muita coisa, mas outras hoje a gente vê com um pouco mais de rigor e critica alguma das colocações dele. Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Ainda há muita coisa ali que se mantém, mas, por exemplo, quando ele fala do homem cordial, fala, onde que está o homem cordial? O brasileiro não é cordial. Então, veio uma crítica, mas a obra fica de pé. Se você pegar uma produção extrema ideológica marxista, como a do Caio Prado Júnior, que fez a História Econômica do Brasil, História Política do Brasil, mesmo quem é de esquerda vai ler aquilo e fala, mas isso aqui está muito ingênuo, sabe? É muito receituário de um marxismo que hoje nem existe mais. O pensamento marxista continuou, ele ficou mais maduro, né? Aquilo lá é uma coisa, aquilo não decaiu. O Celso Furtado, que era pela esquerda, mas não era marxista, sim, ele fez análises do subdesenvolvimento, das relações de economias centrais e periféricas, da divisão do Brasil, que em parte ainda está de pé, em parte não está mais, porque outros analisaram aquilo com teorias ou enfoques melhores, né? Então, algumas obras, por exemplo, do Raimundo Faoro, Coronelismo, Inchada e Voto, que não é ideológica, é uma descrição de como o voto era comprado no Brasil. Ela está lá. Ele não estava a favor de um grupo nem de outro, ele descreveu um fenômeno. Então, aí você pode pegar obra sociológica, antropológica, quer dizer, nas ciências humanas, dependendo da postura do intelectual, você tem obras que auxiliam a compreensão do real, auxiliam a ação social e outras que elas decaem. Eu diria que não houve, nos anos recentes, nenhum grande pensador, talvez os últimos foram Darcy Ribeiro. Estou dizendo, é uma análise impressionista que eu estou fazendo. Mas nos últimos anos, você não teve um grande pensador, porque ou estava do lado de cá ou estava do lado de lá. Então, o pensamento não foi capaz de dar um break numa coisa que prosseguiu até o extremo, que foi o quadro eleitoral de 2018, que era a progressiva dissociação das preferências pessoais no Brasil, e as argumentações foram ficando muito pobres.
Quer dizer, os indivíduos, eles não são eles não são intelectuais, eles não são produtores, mas às vezes os indivíduos pensam um pouco melhor, porque eles estão orientados por bons pensadores. Eles pensam em escala miúda, mas ninguém fala absurdos. Em alguns países é assim. Tudo é muito sensato, até as discordâncias, né? No Brasil a sensatez foi embora. Então nós ouvimos pessoas com argumentos absurdos de um lado ou de outro, ou se apoiando em notícias que não são verdadeiras, como se houvesse fatos que não havia, ou o pensamento é apenas uma desclassificação do que pensa diferente. Não é um pensamento, é uma tática de luta livre, de você derrubar o outro no chão. Isso é pensar. Pensamento não foi feito para isso. Então, eu vejo uma patologização do pensamento e eu tenho essa proposta para fazer. E para fechar, se isso for feito, aquilo que é prioritário hoje, e aí basta alguém ou um grupo concordar que é preciso discutir, por exemplo, educação, saídas econômicas, como fica a cultura, como fica a perda de uma clareza a respeito dos direitos humanos, tudo que se conquistou na filosofia, o direito à diversidade, o repúdio, a violência, a discriminação, essas conquistas, né? Enfim, há temas que são grandes temas e eles merecem que os intelectuais que adotem uma postura de limpar problematizem os temas. Isso é um termo do Foucault. É preciso saber problematizar, quer dizer, estabelece o problema, não a solução. O problema. Nós temos um problema na educação, ou no avanço tecnológico, ou nisso ou naquilo, e o problema é o seguinte: mas o problema tem que ser bem construído. Não precisa resposta. O problema é que vai ser passado e vai instigar outros a começarem a pensar naquilo de acordo com uma problematização fértil. Então, o intelectual problematiza e ele faz não precisa ser grande, ele faz um apoio teórico no qual ele se baseia, que é uma tradição teórica, conhecimentos já obtidos, coisas que já estão assentadas e sobre as quais não há discordância, etc. Né? E um pensador criativo, ele cria conceitos novos, ele renova. Conceitos são ferramentas e ele traz ferramentas novas. Né? Isso sempre acontece e é muito bom. Você tem um conceito novo para aprender algo que, como antes não tinha o conceito, você não aprendia, a coisa parecia que nem existia. Né? Feito isto, que pode ser publicado num livro, ou pode ser falado, ou pode ser divulgado de algumas maneiras, mas então o pensamento vai para o mundo, ele é mais ou menos divulgado, ele é aceito, aí ele vai mudar de mãos. Ele vai para a mão dos que criam opinião, dos que ensinam, dos que fazem pesquisas aplicadas. Ele vai para os políticos, para os que estudam políticas públicas. Ele vai para a geração jovem, ele vai para os promotores culturais, ele vai para os ativistas sociais, que seria, digamos, a ponta, e que em geral são jovens sonhadores.
Mas é um jovem sonhador que está apoiado num problema sério que foi descrito de uma maneira que ilumina. E um grupo de ativistas fala, nós vamos fazer um projetinho aqui com educação, com essa comunidade, não sei o que, não sei o que. É uma coisa local, mas ele partiu de um bom diagnóstico de qual é o problema. Então, para encerrar, uma metáfora, os intelectuais eles fazem a receita do pão. E os ativistas eles põem a mão na massa, na farinha, no fermento e eles fazem o pão. Então eu vejo um contínuo orgânico entre aqueles cujo ofício é pensar, passando como numa cadeia por aqueles que divulgam, aqueles que trocam em miúdos, aqueles que botam numa linguagem acessível, e isso vai numa capilaridade, chegando depois naqueles que dizem, nós temos que fazer alguma coisa com isso, desde no plano político, legislativo, formador de políticas públicas ou de implementação em grande escala, em média escala, em pequena escala. Eu não sei se isso vai acontecer, mas a minha proposta pessoal é essa. E eu, dentro dos meus limites, eu procuro fazer isso. Naquilo que eu sou capaz, mas sempre acreditando que se eu estudo algo e quero dizer, olha, eu tenho um conhecimento sobre tal coisa, que isto sirva para motivar, para inspirar, às vezes para emocionar, para entreter de uma forma que entretém, mas instrui. E eu quero trazer evolução e luz e esperança. Pode ser que não aconteça, mas é o que eu digo. Terminou.